íamos a pé, fosse a pé, ou então, portanto, normalmente toda a gente tinha uma carrocinha ou um burrinho. A minha avó tinha um burro e íamos no burro para o Montijo, a cavalo no burro, para fazer as compras, quando precisávamos ir ao Montijo. Íamos a cavalo no burrinho, porque ali, pronto, havia muita coisa, mas às vezes era preciso outras, não é? Era preciso ir comprar os tecidos, porque eu comecei a fazer a minha roupa para eu vestir aos 12 anos. Com 12 anos fazia a roupa para eu vestir. E ia-se comprar os tecidos, escolher para fazer a nossa roupa. Pronto, o resto, mas na casa, na herdade, havia uma carreta, chamávamos nós uma carreta, que era uma galéria grande puxada por 2 cavalos, que ao domingo transportava os miúdos para a missa, porque Rio Frio também tem a igreja, e a missa era em Rio Frio. A gente, para irmos buscar as coisas, tínhamos que se deslocar dali a uma loja que havia, sei lá, aí uns 20 quilómetros, não sei, mais ou menos. Era aí que íamos buscar as nossas coisinhas para comermos, comprarmos, buscar uma bilha de gás, que nessa altura a minha sogra já tinha um fogãozinho a gás, e tínhamos de se deslocar, que não tínhamos ninguém que fosse lá levar, tínhamos que ser nós. Aliás, havia pessoas que iam lá com carros vender pão e essas coisas assim. Eu ia a pé. Aquilo era ali relativamente perto e eu ia a pé. Antes, teriam que ir a pé, porque não havia transportes. À farmácia, tinham que ir ao Montijo, porque não havia outra mais perto. Agora já há. E a pé. Agora já têm transportes. Têm autocarros, agora toda a gente tem um carro. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Era de burro, era de carroça. Por exemplo, eu fui fazer o meu exame da 4ª classe à Escola Conde Ferreira do Montijo. Foi a minha mãe com a carroça e o macho e levou-me a mim e mais outras amigas minhas fazer o exame da 4ª classe. Fomos de carroça, eram os nossos táxis. Pronto, ficámos bem, trouxemos o diploma, foi bom. Era muito mais difícil. Não havia transportes. Havia uma caminhonete da carreira, mas era pouco, não é como agora. Agora passa toda a hora. Antigamente não havia. Ainda quando era preciso alguma coisa, vimos na caminhonete, vimos ao Montijo. A gente antigamente vinha menos a Alcochete. Era mais ao Montijo. Se era preciso, íamos ao Montijo a buscar alguma coisa. Era sempre. Não havia ali nada, não havia farmácias, não havia ali nada perto da gente. Não havia nada. Eu tive, por exemplo, a situação da minha avó, que a égua assustou-se, a minha avó estava em cima da carroça, a égua assustou-se, fugiu, passou por cima de um tronco, virou a carroça e a minha avó partiu a bacia. E, por exemplo, para levar a minha avó de onde estava até ao bairro, eu não me lembro como é que ela foi socorrida, se foi de ambulância, se foi o tal vizinho que a levou, teve que ir de carroça, portanto, ainda foram 4 ou 5 quilómetros de carroça pelo meio do campo, para depois chegar ao bairro, porque ela vinha da horta, para chegar ao bairro, para depois então ser socorrida. E os bombeiros não era assim tão fácil como é hoje, os bombeiros tinham muitos meios, na altura não tinham. E o meio, pronto, de socorro mais próximo era realmente o vizinho que tinha o carro. Quando esse vizinho não podia, a coisa complicava-se muito, porque depois também não havia telefones. Não é? Hoje em dia pega-se um telemóvel, liga-se para qualquer pessoa. Naquela altura não havia telefones no bairro. Mais tarde puseram lá uma cabine telefónica,
mas para chamar os bombeiros, para chamar um socorro era muito difícil, e então era mais fácil recorrermos à pessoa que estava ali ao lado e pedir a ajuda ao tal vizinho do carro. Antigamente o bairro, aquilo era só eucaliptos, de volta das casas. Não tinha aqueles parques, não tinha nada daquelas coisas, nem tinha ringues, nem tinha, pronto, era eucaliptos, aquilo era eucaliptos. Até lá às lojas, aos restaurantes, aquilo era só eucaliptos. Nós não tínhamos uma casa de banho, não tínhamos luz, não tínhamos nada. As pessoas hoje em dia, cada um tem as suas casinhas e tem a aguinha lá dentro, não é? Antigamente não. Eu, quando para lá fui viver com o meu marido, eu tinha que me deslocar da casa dele, que eu dizia que era a casa dele e da mãe, para ir lá para baixo, que havia uns tanques, onde havia um coisa de água para nós bebermos. Aquilo não era um depósito, era uma bica que estava ali a correr. E trazíamos água, era lá que íamos lavar as nossas roupinhas, era lá que se punha a enxugar, era lá que se fazia a vida com as roupas. Depois vinhamos para cima, para as nossas casas, trazíamos a aguinha, trazíamos a roupa, um alguidar à cabeça, uma bilha de lado, e era assim a vida. Que não tínhamos água em casa, não é? Nem dava para nós tomarmos banho, nem havia nada dessas coisas, e antigamente era num alguidar que se tomava banho. Iam buscar água a uma fonte que havia lá nos terrenos do Sr. Lupi para fazerem o comer e para lavarem a roupa. A água, tínhamos um poço, era tirado depois com uma rondana, tinha a corda, a gente punha o balde, e depois puxávamos, vinha o balde, enchíamos as bilhas ou os potes ou qualquer coisa, e depois ia lá outra vez para encher tudo. Tinha uns tanques, fizeram ali ao pé do poço, fizeram uns tanques para as pessoas lavar. Isso agora já desistiu tudo. Aquilo foi tudo partido, o poço foi tudo arrasado, e tínhamos umas fontes. Tínhamos no bairro, acho que era 2 fontes. Tinha a torneira, depois a gente abria quando puseram a água da câmara. Porque primeiro era só do poço. Ia toda a gente buscar água ali ao poço. Eu, quando fui morar para o bairro do Pacil, nós íamos buscar água, havia umas bicas, uma bica em cada rua, e nós íamos buscar água num caneco. Nós chamávamos um caneco, que era um jarro grande. Íamos buscar água para casa nesse caneco, e era água que bebíamos, a água para tomar banho aquecia-se num lume, numa panela, e tomava-se banho no alguidar. Luz elétrica não havia, era candeeiros a petróleo. O bar era cercado por eucaliptos, era tudo muito escuro, portanto, nós, mesmo crianças, brincávamos na rua à noite, mas era tudo muito escuro. Entretanto, com o saneamento, as coisas foram melhorando. Depois até havia um furo no Pacil que começou a fornecer as casas. Mas aquilo era uma bomba, a bomba de vez em quando variava, ficávamos sem água, era complicado. Depois a Câmara colocou água, colocou luz, esgotos, porque as pessoas tinham fossas céticas, e isso melhorou muito a condição de vida das pessoas. Quando a gente via antigamente no Pacil, tínhamos de ir lavar a um charco lá no vale. Não tínhamos água, tínhamos de ir buscar água do lado de lá da estrada, com um poço, e trazíamos as bilhas à cabeça, porque não havia água nem para beber, nem havia água para lavar, não tínhamos máquinas, noutros tempos não havia nada disso. Era um mundo muito pobre. E agora é muito diferente. Então agora temos luz, temos água, temos tudo, temos todos, não é? Temos coisas melhores condições. Foi uma alegria. Tínhamos luz, aqui já acabou o petróleo. Quando acabou os candeeiros de petróleo, ainda lá tenho 3 candeeiros. Mas foi muito bom. Chegar ali, carregar no botãozinho e acender a luz. A televisão era a bateria. Umas bateriazinhas
tínhamos que mandar carregar, depois ligava-se ali a ficha na bateria, mas também dava para pouco tempo. E tínhamos que pagar para carregar. Eu lembro-me na altura, a minha mãe foi das primeiras pessoas a ter televisão, e era uma televisão a bateria. Havia lá uma pequena oficina de motorizadas e bicicletas, e nós então, a minha mãe tinha 2 baterias, nós levávamos uma bateria para o senhor da oficina que carregava a bateria, ficávamos a usar a outra, quando a outra acabava íamos lá buscar aquela, pronto, aquilo era pago, e fazia-se troca das baterias, eram baterias de carro, basicamente, e nós víamos televisão assim, era muito limitado, podíamos ver muito pouco, normalmente era a novela, não se via mais nada, que era para não gastar bateria.